a mais uma edição do Conversas com Lei. Eu me chamo Kelly Lima e faço parte da equipe do Lei Paraná. Nossas convidadas de hoje são as professoras Noemi de Freitas e Rita de Cássia Martins. As professoras e os professores de educação infantil têm um importante papel no processo de apropriação da escrita e da leitura pelas crianças. Como vocês veem as possibilidades de ampliação das experiências das crianças com a cultura escrita nessa etapa? Bom, Kelly, as crianças participam da cultura escrita mesmo antes de ir para a educação infantil. Então, mesmo em casa, elas observam as famílias lendo um livro, uma revista, ou mesmo trocando uma mensagem de WhatsApp. Então, isso já está presente na vida das crianças. Eu acredito que o nosso papel como professores, como professoras, é mostrar para as crianças a importância da função social da escrita. E essa importância a gente vai mostrando no dia a dia, no cotidiano, de uma maneira tranquila, significativa, quando as crianças têm nos seus pertences o seu nome, e aí ela busca, né, e sabe onde localizar a mochila, a agenda, onde estão seus materiais, quando a gente lê um bilhete que a família mandou, ou que a escola está mandando para casa. Então, isso vai tornando para a criança e vai mostrando para ela essa função da escrita, que é uma das principais funções dos professores na educação infantil quando a gente fala de alfabetização e letramento, né? E aí, junto com isso, a gente tem no dia a dia algumas organizações em que a gente também utiliza a escrita. Então, a gente traz para as crianças a organização do que nós vamos fazer hoje. Geralmente, a gente escreve diante da criança quais serão as principais atividades daquela tarde, daquela manhã, daquele dia, e as crianças vão acompanhando, né? Muitas vezes a gente vai riscando o que já aconteceu e elas mesmas cobram. Professora, a gente já fez isso, você ainda não riscou. Então, esse tipo de trabalho torna tudo mais vivo, mais significativo. Acredito que dessa forma a gente também traz a cultura escrita de uma forma bacana para as crianças. Acho que ainda pensando um pouco mais na questão dessa ampliação de possibilidades, né, da língua escrita dentro do contexto da educação infantil, acho que é importante para o professor também que ele tenha essa habilidade que é construída no decorrer dessa relação que ele estabelece com as crianças, de aproveitar as situações que acontecem ali do cotidiano, que surgem das próprias crianças, né? Vou contar aqui uma história que eu gosto muito, que eu tenho bastante carinho, uma memória que eu tenho bem bonita de uma situação que eu vivi com as crianças. A gente foi para o ambiente externo da escola e é cheio de natureza, um lugar muito bonito, muito gostoso de estar, né? E quando a gente chegou lá, tinha um passarinho morto. E isso gerou uma comoção muito grande por parte das crianças, né? E aí eles começaram a falar, prof, vamos enterrar o passarinho, a gente tem que enterrar ele. Então fizemos esse processo, né, de enterrar o passarinho e as crianças ali em volta do passarinho, né, dentro dessa situação, alguns rezando, outros orando, né? Então foi muito bonito nesse aspecto também. E quando a gente volta para a sala, as crianças queriam, a gente enterrou embaixo de uma árvore que é muito querida das crianças, né? Quando a gente volta para a sala, eles falam, vamos fazer recadinhos para colocar, para pendurar na árvore. E enquanto a gente ia para a sala, eu ia pensando, meu Deus, como é que eu aproveito isso? Porque não dá para voltar lá para o tempo do planejamento e pensar, peraí, vamos pensar agora. Lembra aquele dia que aconteceu tal coisa? Que tal a gente fizesse isso hoje, né? Então a gente precisa aproveitar essas oportunidades enquanto as crianças estão ali envolvidas e interessadas, né? E então a gente fez, né? O que a gente escreve então numa situação dessa? E as crianças começaram a elaborar frases que seriam oportunas para aquilo. Então, algumas crianças ficaram à vontade com o desenho, outras quiseram fazer as frases, e a gente desceu e colocou as frasezinhas na árvore, e a árvore ficou lindíssima, né? Então, são essas oportunidades que o professor precisa, o Malaguzzi fala muito, né? A gente precisa seguir as crianças, né? E não os planos. Não que a gente não tenha que ter plano e viver do espontaneismo, não é isso, mas é ficar atento e aproveitar de fato as oportunidades que surgem, né, no cotidiano mesmo. Que
relações podemos estabelecer entre a leitura, a escrita, a oralidade e o faz de conta no cotidiano da educação infantil? Eu acrescentaria ainda o desenho, né? A linguagem gráfica também como mais uma linguagem que vai ajudar a criança a se posicionar enquanto ser humano mesmo, né? Dentro desse contexto social que ela está inserida ali, que é o ambiente da sala de referência, né? Com esse grupo de crianças. E o faz de conta, para mim, ele... quando a gente vai pensar um pouquinho numa perspectiva mais vigotskiana, a gente vai entender, né, que como é que ele traz um pouco dessa questão da história mesmo da escrita, como é que ela se dá. Então começa lá pela descoberta, né, do gesto pelo bebê, e aí então vai evoluindo ali para o desenho. O desenho, numa primeira linguagem, ele é essa continuação do gesto, né, que é essas marcas que a criança deixa no papel, e aos poucos, com mais experiência com o desenho, ela vai dando sentido, trazendo esse olhar simbólico para o desenho, né? Então, esse processo de simbolizar e depois do desenho para a escrita, então, né, num processo assim gradativo que também não se dá de forma linear, né? Ele vem e volta, mas todas essas linguagens, elas são fundamentais para que a criança também se aproprie da língua escrita, que é uma linguagem importante, mas não mais do que todas as outras, né? A oralidade, se a gente for pensar a questão da oralidade, como é importante as crianças poderem ter espaço dentro ali desse contexto social para se posicionar, para dizer que não concorda com o ponto de vista do amigo, para contar as suas experiências, as suas vivências. Então, tudo isso faz parte para que a criança consiga realmente... porque quem não tem nada para dizer, também não tem nada para escrever, né? Então, a gente precisa potencializar isso. E a gente vem de uma história de uma roda de conversa, né, de 25 crianças. Como é que a gente conversa em 25 pessoas ao mesmo tempo, né? Como é que a gente garante que essas crianças sejam ouvidas em 25 crianças? Então, criar oportunidades que as crianças possam conversar também em pequenos agrupamentos também é importante, porque a gente consegue dar espaço para aqueles que ficam mais como ouvintes, né? E o faz de conta, essa subversão do material, né? Essa transformação de um objeto, por exemplo, num contexto, vamos pensar ali num contexto de cozinha, né? Tem uma madeirinha ali e a criança transforma esse objeto num telefone. Então, também esse processo de simbolizar, que é feito quando ela vai aprender a ler e escrever, porque, né, as letras, elas têm esse caráter simbólico, elas simbolizam a nossa fala, né? Então, como é importante todas essas linguagens serem exploradas, né? E como é importante que tenha espaço para todas elas dentro do contexto da educação infantil. Então, penso que todas elas, além de ter muita relevância para a criança enquanto ser social e para a questão de ela se colocar enquanto ser humano, né? Também vai ajudá-la a ter ferramentas, né, para se apropriar da língua escrita e entendê-la, né, como mais uma linguagem que ela pode fazer uso para se comunicar. Pensando nas ações pedagógicas, vocês poderiam dar alguns exemplos de boas propostas para trabalhar a cultura escrita na educação infantil? Eu gostaria de começar a falar do que organiza o nosso dia e que sustenta as ações do dia a dia das crianças. Então, eu comentei lá na primeira questão que você trouxe sobre a organização do dia, quando a gente traz o registro do que vai acontecer naquele dia, até para que a criança também se organize. E junto com isso, nós temos várias possibilidades de uso de um texto que é muito significativo para as crianças, que é o seu próprio nome, né? É tão significativo a ponto de algumas crianças estranharem que outra tenha o mesmo nome que ela. Os jogos que envolvem os nomes das crianças, as brincadeiras que envolvem o nome das crianças, se tornam um texto muito potente. Quando a gente organiza de diferentes formas os nomes que começam com a mesma letra, que terminam com a mesma letra, que têm a mesma quantidade de letras, os nomes que têm uma pronúncia parecida, quando a gente destaca com as crianças semelhanças e diferenças, e quando isso vem de uma maneira fluida,
e não com todas as ações no mesmo dia, né? Mas numa sequência tranquila, em que a gente vai aproximando as crianças desse texto que é tão potente, tão significativo. Quando a gente tem na sala também a organização de listas a partir do que a gente precisa realizar com as crianças. Então eu me lembro de um projeto que eu participo todo ano, chamado Caixas da Natureza, que está ligado ao Instituto Alana. Nesse projeto as crianças precisam organizar, brincar e conhecer, e depois organizar uma caixa com elementos da natureza que fizeram sentido para elas, em brincadeiras tanto em casa quanto ali na escola. E para organizar essa caixa nós fazemos listas. Um primeiro momento é pensar com as crianças o que faz parte da natureza, o que é da natureza. E só essa questão já suscita na criança tanta reflexão, porque parece óbvio, mas não é. E alguns trazem que da natureza é o que Deus fez. Alguns trazem dessa forma. Da natureza é o que não teve a mão do homem. E aí eles começam a discutir na sala sobre isso, a argumentar, e aí a oralidade está muito presente, porque as coisas estão ligadas, né? E a gente faz uma primeira lista do que vamos coletar, do que pretendemos coletar. Quando a caixa, depois de organizada, segue para crianças de uma outra escola, porque esse é o objetivo, trocar com outra escola, nós escrevemos bilhetes para as crianças que vão receber. E esses bilhetes são ditados pelas crianças e organizados pela professora, mediados pela professora, que ajuda as crianças nessa estrutura de um bilhete para que ele aconteça e para que a outra pessoa consiga lê-lo, né? Quando nós temos a leitura na sala, que é diária, a leitura de livros, principalmente dos livros literários, mas quando a gente tem a leitura diária, a gente também costuma montar algumas caixas de palavras, com palavras que são mais significativas para as crianças. Então, palavras que são curiosas, que elas não conheciam, ou palavras que chamaram muita atenção, ou que elas acharam engraçadas. Tem um livro muito antigo que se chama Quem Fez Cocô na Cabeça da Toupeira. É uma coisa parecida com isso. E as crianças, a toupeira que queria saber quem fez cocô na sua cabeça. E as crianças, em geral, gostam, é um livro antigo, mas faz muito sucesso. E simples, né, mas ao mesmo tempo rico. E as crianças ficam muito curiosas com cocô, xixi. E esse tipo de palavra, elas acham interessante e é uma das palavras que vai para a caixa. E pode ir para a caixa e vai para a caixa com um desenho ao lado. Né, algumas com desenho, mais para frente eles não querem colocar o desenho porque eles mesmos querem se desafiar a encontrar as palavras e quando querem escrever alguma coisa, vão para a caixa e buscam, né? E isso vai acontecendo no decorrer de todo o ano. E aí os exemplos são milhares. E junto com esses exemplos do cotidiano, a gente tem algumas possibilidades de projetos maiores, nos quais a gente envolve as crianças para alcançar um objetivo, às vezes material, muitas vezes material. Vou contar uma história de uma turma que eu tive no ano passado. É uma turma que estava muito interessada pelos livros, que tinha um encantamento muito grande, que queria ouvir histórias todos os dias e que, num dado momento, eu trouxe alguns livros criados por crianças e ficaram encantados e eu trouxe já com uma intenção, que seria despertar a vontade de que eles também quisessem escrever seu livro. E deu certo, não precisei nem falar nada. Eu trouxe, mostrei os livros, contei que tinham sido escritos por crianças de 5 anos, mas como eles escreveram um livro, ficaram muito encantados e nós começamos a pensar como iríamos escrever um livro da turma. E esse projeto durou cerca de 5 meses, quase o semestre todo, e ele foi riquíssimo pelo envolvimento de muitas linguagens simultaneamente. As crianças, a princípio, nós tínhamos que definir qual seria a temática da história e os personagens principais. Eles foram, primeiro, né, eles já tinham um repertório muito grande literário e isso ajudou, porque sem um repertório você não cria do nada. Isso é importante a gente estar pensando para as crianças. Né? Eles já tinham um repertório muito grande e queriam sugerir personagens para a história. Esses personagens vieram também em forma de listas. Essas listas foram sendo escritas e foram ficando afixadas na parede durante 3 dias, que não foram determinados, mas foi o tempo que foi levando para eles chegarem no dia seguinte com mais ideias e mais ideias e mais ideias. E o passo seguinte foi pensar dos livros que nós já lemos quantos personagens tem. Então não dá para ter 30 personagens numa história. A gente vai ter que votar o personagem principal. Quando nós fomos votando os personagens principais, as crianças me colocaram numa situação muito difícil, porque os 2 personagens principais que foram votados foram Dinossauro
eles tinham uma fascinação por dinossauro e fios elétricos. E foi um empate entre dinossauros e fios elétricos. E eu disse para as crianças, então vamos desempatar? E torcendo pelo dinossauro, porque esse fio elétrico não vai dar certo, a gente subestima as crianças. Fio elétrico, será? As crianças, não queremos, a gente quer os dois, tem que ter os dois na história. Como que a gente vai colocar dinossauro com fio elétrico? É fácil, é fácil. E fomos tentando. Eu perguntei para a menina que deu a ideia dos fios elétricos e conseguiu conquistar toda a sala para votar por ela também, que não saíssem os fios elétricos da história. Ela, não, é muito legal, ele é forte, os fios elétricos podem dar choque. E a história, o enredo que as crianças foram criando, misturando os dois, surpreendeu demais. Se tornou o livro que está aqui do lado, vou mostrar, né? As crianças foram trazendo, à sua maneira, um enredo em que começava com um menino chamado João, que estava numa casa caverna, tomando um café com um bolo bem gostoso. Então, aqui no início, as crianças entenderam, né, que tinha que ter a apresentação do livro, e começou a história. Quando ele ouviu um grito muito forte, que era de um dinossauro que estava preso nos fios elétricos. E eles solucionaram uma questão que para mim era muito problemática, que é uma questão de que os fios surgiram depois dos dinossauros. Isso é nosso, não é da criança. E se a gente vai para a arte, para a literatura, as coisas se misturam, essa questão temporal não tem relação. E o livro segue muito rico, mas as aprendizagens e a mediação que foi sendo necessária e que foi sendo dentro do planejamento adequada à medida que as crianças traziam as questões, era de que eu fui atrás do Cosson, né, que é um autor que traz um pouco do que é a literatura, do que compõe um bom livro, e ele fala da questão da introdução, do ápice, né, que é aquela emoção, do final da história, que precisa geralmente ter um final feliz, não necessariamente, mas que precisa encerrar. E a gente ia conversando sobre isso, e as crianças, quando a gente lia novamente, a gente escreveu o primeiro texto, que ficou afixado, e com frequência, 2, 3 vezes por semana, a gente lia novamente para saber o que se mantinha e o que se tirava, a partir do que a gente ia conversando dos elementos que uma história precisa ter, e da leitura de outras histórias. E as crianças perceberam que a história não tinha ainda um grande ápice, uma emoção que deixasse o espectador com vontade de continuar. E essa fala, uma emoção que deixa o espectador com vontade de continuar, é uma fala nossa como professora, né? Então, a gente traz isso e as crianças, então vai ter uma bruxa que vai aparecer montada num lobo feroz e que vai atrapalhar o João a salvar o dinossauro. E surgiu esse elemento na história, que deu uma emoção, a maneira como eles foram trazendo, escrevendo, trouxe essa emoção para a história. E quando a história estava praticamente encerrada, já com aqui, né, o que as crianças chamam de uma propaganda da história, porque a gente lia e mostrava que os livros têm ao final, né, um pouco de uma iniciação do que o autor pode encontrar, já tinham as fotos dos autores, que eles faziam questão, porque os outros livros também têm. Uma das meninas mais tímidas da sala, e que não deu muitas ideias, levanta a mão e diz assim, tenho uma ideia. Você quer falar alto? Não, estou bem pertinho. E ela falou no meu ouvido, o dinossauro é fofinho. O nome da história tem que ser dinossauro fofinho. E as crianças pensando nos nomes, a sala era composta na grande maioria por meninas e muito afetivas. E elas amaram o dinossauro fofinho. E os meninos, que eram só 5 na turma naquele ano, 2 deles saltavam na cadeira e diziam, não pode, dinossauro não é fofinho, não pode. E a gente fez uma votação, conversamos sobre o que é democracia, que o voto precisava ser respeitado. O dinossauro fofinho venceu, né, como um nome para a história, e os meninos ajudaram a dar uma solução para isso, que foi o dinossauro fofinho que aparece no final da história e ajuda o João. E depois todos vão junto para um piquenique. Então, o que a gente foi trabalhando e o tempo que a gente foi dando para que as crianças pensassem sobre tudo isso, para que todas essas linguagens se entrelaçassem, para que a voz das crianças surgisse, né, como a Noemi falou, da escuta das crianças que o Malaguzzi traz, né, também, a Carla Rinaldi também, a respeito do quanto as crianças precisam ser ouvidas, que crianças não podem ser invisíveis na sala, e como é difícil ouvir as crianças, porque a gente precisa envolvê-las em algo que interesse a elas, senão elas não vão falar com a gente, e a gente não vai ter ouvidos para ouvir.
E aí, à medida que elas foram trazendo, a gente fechou esse projeto do livro com o livro pronto e com uma tarde de autógrafos em que as crianças assinaram os livros para suas famílias. Então, isso trouxe para as crianças uma força, uma potência, e um outro elemento que esteve envolvido ali foi a questão do desenho. Porque durante também o enredo, eu percebi que o traçado de algumas crianças ainda estava muito frágil. E o repertório, eu estava muito preocupada com o repertório escrito, literário, oral, mas o repertório das imagens, né, do texto imagético, ainda estava frágil. Então, nós voltamos para os livros conhecidos e fomos olhando como é que os livros eram compostos. E as crianças definiram, depois de olhar vários livros diferentes, com diferentes tipos de estratégias para o desenho, definiram usar canetinha preta e depois pintar com o lápis colorido para dar um efeito, porque eles foram testando e viram que era o que dava o efeito melhor para o desenho, né? Então, as imagens das crianças foram compondo a sala, passaram por votação para saber quem seria o João, quem seria o dinossauro, qual seria o dinossauro fofinho, como é que a gente ia fazer os fios elétricos que estão aqui. Esse é um dos projetos, né, que a gente tem, que entrelaça tudo isso, que traz a escrita de uma maneira bem potente, porque ela estava o tempo todo ali. E depois do projeto do livro, a gente teve o projeto do jogo, que está aqui, né, e que foi um processo muito semelhante. E que tem elementos que tem muito a ver com o que as crianças viram ali no seu repertório. Então, quando a gente pega esse jogo, por exemplo, e olha para as regras, as crianças depois levaram o jogo no envelope com as regras, né, e os peões. A gente tem elementos das histórias também no jogo. Então, o repertório de muitos jogos, o repertório de muitas histórias, de muitas imagens, e de negociar elementos, né, e ideias diferentes que a gente teve que negociar aqui dentro do jogo, também estava presente. Então, quando a gente tem um coração no meio do tabuleiro, a regra que as crianças criaram é que a casa do coração é a casa do amor. Então, você fica tão forte que você pode ir 5 casas para frente. E cada elemento é pensado a partir do repertório que a criança traz. É uma forma da gente trazer todas as linguagens, porque não tem como trabalhar na educação infantil de uma forma significativa a linguagem escrita isoladamente. Você precisa integrar, pelo menos é assim que eu vejo que tem dado certo ao longo dos anos e da experiência. Um detalhe importante de ser comentado, que eu acho interessante falar, é que a narrativa ia sendo ditada pelas crianças e eu servia como escriba. A partir das ideias que elas iam trazendo, eu ia registrando, e à medida que eu sentia falta de uma vírgula, de um ponto, eu mesmo sinalizava para as crianças a importância de termos essas pausas e da função dessas pausas na escrita. Mas ia sendo realimentado ou extraído algum elemento da história à medida do que as crianças traziam diariamente, e eu fazia essa exclusão ou acrescentava alguma coisa. Que tipos de texto e de suporte de texto circulam em suas turmas ou grupos? Em quais situações eles estão presentes? Com quais intenções? Como vocês, professoras, utilizam esses textos? Algo que toda turma de educação infantil tem é o cantinho da leitura, né? Que precisa ser muito convidativo, precisa ter ali um convite especial para as crianças. Quando a professora consegue garantir um espaço desse, que não seja exprimido, né? Que os livros estejam bem dispostos e que as crianças consigam ver esse acervo de uma forma bem clara, o convite fica muito melhor. Acho que bons textos, né, bons livros, né, de bons autores é super importante ter, em respeito às crianças que merecem ter acesso a esse material. E acho que o cantinho, pela experiência que eu tenho com as crianças, eu vejo que ele ganha vida a partir do tanto que a professora potencializa a leitura pelas crianças dentro do cotidiano dela, né? Quando a professora lê com frequência para as crianças, eu gosto muito de ler assim, então eu pego 3 ou 4 livros do mesmo autor. Então a gente está conhecendo essa semana, ou essa semana e semana que vem, os títulos da Eva Funari que fazem o maior sucesso com as crianças, né? E aí as crianças vão também se repertoriando. Acho tão importante que elas tenham um autor preferido, ou que então alguém leia para elas digam, mas esse texto aí está me parecendo bem da Eva Funari, sabia? Então é muito bacana esse movimento delas falarem, tá, mas prof, você não falou editora? Eu tô vendo que é aquela vermelhinha. Então eles vão trazendo e vão indo para o cantinho da leitura para fazer
para os amigos espontaneamente, né? Então, acho que o cantinho da leitura só existir na sala é pouco, né? Precisa ter esse papel do professor que vai potencializar isso e dizer, olha que legal esses livros, crianças, vão até lá e aproveitem eles, né? Dentro mesmo do cantinho pode ter também os gibis, revistas, né? Revistas que chamem a atenção das crianças, de dinossauro, de animais grandes e bravos que eles gostam muito, de plantas que a gente acha que às vezes as crianças não vão se interessar, mas se interessam. Eu acho muito bacana. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também é trazer para os cantinhos de faz de conta esses suportes, essas possibilidades de escrita, porque aí está dentro de um contexto de vida, né? Então, o cantinho do médico pode ter lá um bloquinho para a médica fazer um receituário para as crianças, e é muito bacana de ver que no começo eles fazem essa escrita imitando a cursiva, né, que é o que eles têm acesso, e depois, com o tempo, eles vão percebendo que são letras que a gente, né, vão usando as letras de caixa alta, que é o que a gente mais usa ali dentro do cotidiano. Então, é muito bacana de ver. Então, lá no canto do salão de beleza, por exemplo, teve um ano que a gente fez, uma mãe veio, uma mãe que trabalhava no salão, a gente fez convite e tudo, né, envolvendo as crianças, né, nessa chamada dessa mãe. Ela veio e fez penteado em todas as crianças. E aí a gente tirou foto e a gente fez uma pasta de penteados. E aí quem nomeava o penteado eram eles. Então eles queriam, eu quero um moicano. E daí eles davam um novo nome pro cabelo do moicano lá. Então essa pasta, ela durou uns 2 anos assim, sabe? Então é um suporte também que as crianças se envolveram na construção daquilo. E faz todo sentido eu sentar numa cadeira para escolher um penteado com os rostos dos meus amigos, né, que foi construído por mim, que teve aquele dia que a mãe da Melissa veio e penteou todo mundo, e foi uma grande festa, e trazer esse tipo de suporte, né, com sentido para as crianças. O próprio ateliê ali, ou o cantinho do desenho, também podem ter bloquinhos, podem ter provocações para as crianças, né, no próprio cantinho ali do salão de beleza, quem vem para o salão de beleza, o nome das crianças convidando. Então, são oportunidades que as professoras podem criar para estar potencializando isso. E qual é a intenção, então, de trazer esses suportes, né? Até na própria parede, o que vai contar de história? A gente tinha um cartaz que a gente construiu, teve um ano que a gente ganhou um peixinho, um aquário de uma mãe que era aquarista. Gosto muito dessa relação de parceria com as mães, porque enriquece muito o trabalho. Ela deu de presente para a turma um aquário. Então, a gente precisava cuidar daqueles peixes, né? Precisava saber como é que faz para cuidar. Ela veio, teve uma conversa com as crianças, a gente precisou pesquisar, precisou fazer um registro ali de um cartaz de cuidados que a gente tem que ter, e a gente ia retomando para a gente não esquecer, porque senão a gente podia perder o peixe, né? Então, esse tipo de registro na parede, né? Registros que contam a história daquele grupo. E quando a gente dá essa autonomia para as crianças, elas mesmas começam, prof, eu fiz um recadinho, quero colocar aqui na parede. Então, eles mesmos vão colocando, né? Me lembro de um dia que a gente estava brincando de faz de conta nos cantos, e uma das crianças aí falou, eu quero escrever. Ele pegou os colchonetes, professoras às vezes deixa, né? Pegou os colchonetes e fizeram uma grande cabana com os colchonetes, com os cobertores, e aí ele queria escrever, perigo não entre. Falou, prof, eu preciso de ajuda para escrever perigo não entre. Então tá, vou te ajudar. Não, mas eu quero escrever perigo em inglês. Porque em algum momento ele tinha visto aquilo em algum momento. Então é hora, professora, de você parar o que você está fazendo e ir lá apoiar a ideia dessa criança. A gente pesquisou, era danger, né? Ele escreveu, fez lá o triângulozinho e colou ali na lateral do balcão. E terminou a brincadeira, a gente organizou a sala, e eu falei, e agora, o que a gente faz com essa escrita? Não, deixa aí para a próxima vez que a gente for brincar. E aquela escrita ficou ali. E todo mundo que passava por ali sabia o que estava escrito ali. Então, para mim, os suportes eles precisam chegar para as crianças passando ali pela experiência de vida mesmo, né? De construção coletiva, de sentidos mesmo. E aí a professora pode ficar observando e acompanhando, até para perceber como é que as crianças estão se relacionando com esses suportes, o que chegou para elas, o que ainda precisa ser potencializado.
acho que é um bom caminho. Então, eu queria agradecer muito, professora Noemi, professora Rita, por terem compartilhado com a gente essas experiências incríveis que vocês tiveram em sala de aula, essas perspectivas, né, de como trazer a teoria para a prática. Tenho certeza de que vai ser muito enriquecedor para as professoras que estão assistindo e que fazem parte do LEI. Vocês querem deixar algum recado final para elas? Eu quero agradecer também o convite e de tudo que a gente trouxe, acho que um dos elementos fundamentais que a gente pode tentar deixar como uma mensagem importante é entender que, voltar lá para a primeira questão e entender que a cultura escrita faz parte da vida das crianças desde sempre e que na escola ela não pode ser artificializada. Ela tem que ter uma função clara para a criança também, não apenas para o professor. Então, seduzir as crianças e mostrar para ela que a escrita é bacana, é interessante, tem uma função, é o nosso papel. Eu também quero agradecer e também queria deixar uma última reflexão mesmo, né, para que a gente possa ficar com isso em mente também, né, de que é importante dentro desse contexto de vida que a escola também que as crianças sejam acolhidas, ouvidas e que as iniciativas delas, tanto com relação à língua escrita, mas principalmente, que é o que a gente está conversando hoje aqui, né, que elas sejam acolhidas por vocês, professoras, sejam corajosas, tenham coragem de abandonar, às vezes, o plano de aula ou o planejamento naquele momento e acolher o que as crianças trazem para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ter boas histórias para contar também e vão tornar o cotidiano de vocês muito mais interessantes. É isso. Muito obrigada por assistirem. Obrigada.